Boa noite a todos os nossos irmãos, todos aqueles que vão nos acompanhar em mais um estudo do nosso GFC, Grupo Familiar de Crescimento do projeto Resgatando Vidas. Nós viemos anteriormente de um outro estudo, de um outro tema, sobre a unidade da igreja, sobre o viver em comunhão com a igreja, e nós revelamos e apresentamos os conceitos do que verdadeiramente é ser igreja. E nós estamos iniciando mais uma programação de mensagens, de explicações, e o tema que nós escolhemos é o tema referente ao Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como é conhecido por todos nós. Nós escolhemos esse tema porque esse tema é muito falado, muito comentado, muito pregado, muito lido, mas confesso para vocês que nesses 44 anos de fé que participo de denominações evangélicas, eu vi muito pouco explanar de uma forma esmiuçada, com todos os seus contextos possíveis, esse tema. E nós entendemos que o Sermão da Montanha é um texto muito interessante e que ele pode nos trazer grandes aprendizados. E nós vamos, no decorrer dessas próximas semanas, nós vamos conversar e vamos aprender muito sobre o texto e sobre o contexto do Sermão da Montanha. Por isso, chame sua família, compartilhe com seus amigos, para que você possa, juntamente conosco, aprender mais sobre o Sermão da Montanha. Então, hoje, nós vamos simplesmente dar uma introdução, É bom que você leia os versículos em que isso está baseado, é bom que você leia, é um texto rápido, são 3 capítulos, e que você vai compreender melhor. Eu vou dar algumas sugestões para vocês, e nós esperamos que você sente com a sua família, converse com eles, assistam os vídeos, porque eu tenho certeza que nós temos muito a aprender. É lógico que nós não vamos conseguir nos aprofundar nesse tema, mas nós temos certeza que nós juntos vamos caminhar e vamos melhorar um pouco o nosso aprendizado sobre o tão falado Sermão da Montanha. Vamos lá então. Você já deve ter recebido na sua casa a introdução a esse tema, que já foi enviado para vocês, Então aqui nós trazemos muito claro sobre o Sermão da Montanha, que é baseado no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Então, este é o contexto em que está baseado o Sermão da Montanha, Então, aqui, relendo a nossa introdução, nesse segundo eixo temático, vamos iniciar uma jornada pelo Sermão do Monte, com certeza o texto mais conhecido do Novo Testamento. O grande ativista Mahatma Gandhi disse que, se perdêssemos
todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão da Montanha, ele é falado por todos nós no nosso dia a dia. É muito comentado, porque se você for ver, eu até sublinhei, eu fiz uma fotocópia dos textos bíblicos, eu até sublinhei algumas coisas que nós normalmente falamos, né? Nós falamos no nosso dia a dia. Olho por olho, dente por dente. Isso está no texto do Sermão da Montanha, né? Outro texto interessante. Não ajunteis tesouros na terra. Muitas vezes a gente já ouviu, já falou isso. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Olha só, tudo isso está no Sermão da Montanha. Os discípulos viram para Jesus e disseram: Jesus, ensina-nos nós a orar. E Jesus ensina a oração universal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Está no Sermão do Monte. Outra coisa que nós ouvimos e às vezes falamos: não julgueis para não ser julgado. Está no Sermão da Montanha. Olha só, outro texto que foi tema de poesia, de poemas. Olhai para os lírios do campo. Érico Veríssimo fez um poema sobre esse texto. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Texto do Sermão da Montanha. Olha só. Cuidado com os falsos profetas. Está no texto do Sermão da Montanha. Quem já não ouviu a sua mãe falando ou alguém falando? Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Olha que a porta é estreita. Quem não ouviu esse texto? Quem não ouviu falar nisso? Então, tudo isso são contextos que nós temos no Sermão da Montanha. Então, esse texto, esses capítulos são de inteira importância para nós. Eu fiz algumas anotações sobre a introdução ao Sermão do Monte, né? E aquilo que eu já falei e relatei antes, sempre lemos e ouvimos sobre o Sermão do Monte do modo simples, sempre ouvimos alguns textos, os textos das bem-aventuranças, porque no capítulo 5 você vai ver que o Sermão da Montanha já abre com as bem-aventuranças. Bem-aventurados são, felizes são. Já começa assim. Mas nós sempre passamos e ouvimos pregações e palavras rápidas sobre isso. Por isso que nós queremos aprofundar, né? Eu estava lendo sobre isso, e estava vendo outros pastores falar, ensinamentos, né? Tem muitas coisas que antecedem e muitas coisas que procedem, né, do Sermão da Montanha, e que nós devemos atentar para isso. O Sermão da Montanha, eu anotei aqui que ele não foi um simples ensinamento. Ele é cercado por diversos detalhes que nós vamos tentar, numa rápida introdução, falar para vocês, e depois, no decorrer das semanas, nós vamos clareando tudo para nós sobre o Sermão da Montanha. Eu digo e estava pensando, lendo sobre o Sermão da Montanha, é lógico que isso é coisa minha, né? Podemos dizer, se Jesus tivesse um livro na Bíblia, o livro de Jesus, né? Como tem o livro de Marcos, Lucas e João, que conta a história de Jesus, se nós pudéssemos dizer um livro de Jesus, nós poderíamos
dizer que o Sermão do Monte, esses 3 capítulos, seria um livro de Jesus, né? O Sermão do Monte, nós sempre falamos das bem-aventuranças, mas ele vai muito além das bem-aventuranças. O Sermão do Monte é um misto de ensinamentos sobre bem-aventuranças, ensinamentos diversos sobre sal e luz, sobre comportamento, ensinamentos sobre assassinato, sobre divórcio, sobre promessas vazias, como nós devemos se comportar na sociedade. O Sermão do Monte nos ensina como nós devemos ofertar, como nós devemos orar. Então, é algo que vai além, não é só as bem-aventuranças, é algo que nos ensina, que nos traz regras de conduta para a vivência do nosso dia a dia. Então, nesse contexto, nós queremos falar um pouco sobre o Sermão do Monte. Como você recebeu no material, o Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, sendo que esse Evangelho de Mateus basicamente é um evangelho direcionado ao povo judeu da época. E o interesse maior era demonstrar que Jesus, aquele homem, era o Messias que eles estavam esperando há muito tempo atrás. Nisso, ouvindo alguns pregadores, que eles fazem algumas distinções, eles fazem algumas divisões, e eu achei interessante, como aspecto introdutório, trazer isso para vocês. O Sermão do Monte, por si só, ele é um texto, regras de conduta, mas ele aconteceu em um tempo, ele aconteceu num lugar, e ele aconteceu durante uma época do povo de Deus. E eu vi uma divisão muito interessante que eu queria passar para vocês. Localização bíblica do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está contido no livro de Mateus, basicamente. Lógico, o livro de Lucas traz algumas menções do Sermão do Monte, mas ele está no livro de Mateus, Mateus 5, 6 e 7, né? O contexto do Sermão do Monte é aquele que termina o Velho Testamento. Deus, a princípio, fica 400 anos sem falar com o povo dele. O pastor Luiz Hermínio, ele tem algumas afirmações e eu concordo com ele, ele diz que são coisas dele, né? Eu concordo com ele nesse ponto, que não é que Deus ficou sem falar por 400 anos, é que o homem ficou sem ouvir Deus por 400 anos. Quem sabe Deus queria falar de outras formas, mas a teologia nos ensina que por 400 anos Deus se cala e vem o Messias, Jesus nasce nesse contexto, né? Aí a partir dos 30 anos começa o seu ministério e Jesus vem nesse contexto, né? E ele é dirigido ao povo judeu, o livro de Mateus, como nós já falamos antes, né? E o povo judeu esperava o Messias, esperavam o grande libertador. E o Sermão do Monte nada mais é do que menções, um texto para que os judeus entendessem que Jesus, esse sim, era o Messias que eles estavam esperando. Então, a localização bíblica do Sermão do Monte é essa.
Jesus proclama uma legislação, regras de conduta que o Messias, que eles tanto aguardavam, estava passando para todos eles. Então essa é a localização bíblica do Sermão do Monte. Qual era o aspecto político da época em que Jesus fala o Sermão do Monte? Olha só, como que era a política da época ali. Face à situação que viviam, sob o domínio de Roma, os romanos dominavam, César dominava o povo judeu, eles esperavam o Messias, um grande líder, que fosse um militar ou um político extremamente hábil, alguém que viesse contrapor aquilo que Roma estava fazendo com o povo judeu. A ideia, a intenção da época era guerrear contra César. E eu ouvi o pastor Paulo Júnior, numa ministração dele, dizendo que a intenção dos judeus com a espera do Messias, o libertador, era o quê? Era tornar a nação de Israel uma nação forte como era com seus antepassados. O que falar da nação na época de Davi? O que falar da nação na época de Salomão? Né? Uma das nações mais prósperas que dominaram tudo na época. Então, nada mais é do que isso. O povo judeu, o povo de Israel, esperava um grande líder. Esperava alguém que viesse. Alguém diferente. Mas aparece Jesus nessa história. O pessoal queria um líder, um político, um militar que viesse para o confronto e tomasse as rédeas de Roma e dissesse, não, aqui é nosso, que confrontasse e fosse para a briga. Jesus chega no Sermão do Monte, vocês vão ver para frente, nós vamos ver isso. Jesus chega, se o inimigo lhe bater numa face, dê a outra face. Se ele pedir para andar uma milha, ande duas. Então Jesus veio contra tudo que estava posto e tudo que eles esperavam no aspecto político. Nós vamos ver isso para frente, eu já falei isso, que quando Jesus entra triunfante na cidade, aquela que isso é reproduzido em quadros, hosanas nas alturas, nada mais é do que o povo estava enaltecendo um homem, um novo rei, Jesus, né? Estavam enaltecendo ele, achando que Jesus ia para o palácio e lá ia retomar as rédeas de tudo, né? Mas não, Jesus vai para o templo. Jesus vai para o templo e aonde acontece toda aquela história que nós já conhecemos. Jesus derruba tudo e não concorda com o que está acontecendo no templo. Da mesma forma, Jesus, quando está frente a frente com Pilatos, né? Jesus olha para Pilatos e num diálogo entre eles, Jesus diz, Pilatos, lógico que eu estou parafraseando o texto bíblico, Jesus olha para Pilatos e diz, Pilatos, o meu reino não é desse mundo, esqueça, o meu reino não é daqui. Então o povo esperava uma coisa, mas Jesus vem e traz outra. Esse era o aspecto político da época. Qual era a situação religiosa na época em que Jesus chega? Basicamente, a religião era dividida em 5 categorias, mais 4 categorias mais fortes, que eram o que a gente sempre conhece: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Essas eram os 4 tipos de religião. Traduzido para o nosso tempo, as 4 denominações que eram o carro-chefe da religião
na época em que Cristo chega e fala sobre o Sermão do Monte. Olha só. Tinha os fariseus. Quem eram os fariseus? Isso você pode consultar no Google, você vai ver bastante falar sobre isso e você aprende fácil sobre isso. Olha só, quem eram os fariseus? Os fariseus poderiam ser considerados um partido. Eles acreditavam na lei de Moisés. Eles tinham acréscimos de outras leis, de outras disposições. Eles eram tradicionalistas e ligados aos bons costumes. Era o maior grupo da época. E, basicamente, resumindo, se você cumprir a lei, se você cumprir tudo que está no texto, você está salvo. E não é assim. A salvação é pela graça, nós já sabemos disso. Os saduceus, por outro lado, como os fariseus eram os radicais, por isso que a gente fala hoje, uma pessoa muito radical, principalmente no meio religioso, né? A gente chama ela de fariseu, né? Então, por outro lado, tinha os saduceus. Que eram os saduceus? Eram totalmente contrários aos fariseus. Os saduceus eram liberais, né? Eles tinham incorporado, basicamente, os costumes gregos às suas práticas de liberalismo. Não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam em vida futura. Cooperaram para matar a Cristo e para exterminar a igreja também. Queriam viver o aqui e o agora. Não interessa o futuro. Nós queremos aproveitar o hoje. Esse era o saduceus. Tinha os essênios também. Os essênios eram os extremistas dos fariseus, digamos isso, né? Eles tinham o costume de viver isolados, não se casavam, não comercializavam entre outras pessoas, só entre eles. Os bens eram comuns, amavam-se entre si, mas odiavam os que não faziam parte da sua religião. Rejeitava a ressurreição e achavam que essa prática deles demonstrava santificação. Esse eram os essênios, uma outra religião. Normalmente, eu li alguns textos que normalmente os essênios viviam nos desertos. Também nós tínhamos os zelotes, né? Zelotes, Pedro até era um deles. Os zelotes eram patriotas ao máximo, com motivação religiosa. Eram ativistas radicais. E eles tinham o costume de se levantar contra o governo. O zelote era o quê? Nós só vamos conquistar por meio da espada. Não tem outra forma. Diante desses, esse é o contexto religioso da época. 4 grandes religiões. Nós tínhamos mais uma religião, que eram os herodianos, mas essa era uma parte pequena. Mas as 4 grandes religiões seriam essas. Fariseus, eles eram extremistas, não tanto quanto os essênios, né? Mas eles eram radicais. Nós tínhamos os saduceus, liberais, os essênios, que eram os extremistas, e nós tínhamos os zelotes, que eram os ativistas. E nesse contexto chega Jesus Cristo. Nesse contexto chega Jesus para falar, para se apresentar para eles como o Messias. E Jesus, quando começa as suas pregações, você vai ver que antes de Mateus 5, Jesus foi no deserto, é tentado, e Jesus já passa convidando os discípulos para largarem tudo e acompanharem ele, e Jesus não se encaixa. A história de Jesus, o contexto bíblico não se encaixa nem nos fariseus, nem nos saduceus, nem nos essênios, nem nos zelotes. Jesus não se encaixa em nenhum desses grupos. E até porque, quando você for ler o Sermão do Monte, você vai ver
que parece que o Sermão do Monte, ele combate, ele confronta tudo o que essas religiões, que o sistema religioso na época falava. Veja só que interessante isso. Não parece muito diferente dos nossos dias. Jesus chega num sistema religioso que era um sistema radical, ou liberal, ou de uma religião que a espada estava sempre na mão, ou os extremistas ao máximo. E Jesus chega com o Sermão da Montanha, que nada mais é do que um sermão de paz e amor com o próximo. Jesus era um grande pregador. Esse era o pregador do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, falado por Jesus, muito embora os pregadores hoje, nós cometemos erros, exageros, equívocos, não. Jesus é o pregador do Sermão da Montanha, e ele está ali como Deus, ele está ali como Deus conosco, e ele vem depois de 400 anos falar. Ele era a voz de Deus, era o Deus encarnado diante daquele povo. E o discurso, e o Sermão da Montanha, que é o grande discurso, é o carro abre alas do ministério de Jesus, não tem erros, não tem exageros, não tem equívocos, não. Ele é preciso, ele é pontual, ponto a ponto, ensinando e estabelecendo regras para todo aquele povo. O modo da pregação, eu vi hoje um vídeo, o pastor falando que o modo da pregação que Jesus falou, quando você inicia, Mateus 5, olha só, e vendo as multidões, ele subiu em um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram deles os seus discípulos. O modo da pregação era sentado. Quando, na cultura judaica, quando o rabino fosse explanar algo, que fosse ditar uma regra, que fosse algo claro, uma determinação formal, o modo de ensinamento tinha que ser sentado. Viram? Todo o contexto, antes de nós entrarmos no Sermão da Montanha, tudo que está em volta tem uma representação para Jesus Cristo. O local do ensino. Jesus poderia chegar e trazer todo aquele povo, você vai ver que uma multidão já estava seguindo. Jesus poderia trazer todos aqueles numa planície ou na beirada de uma praia que tem um espaço grande de areia, espaço de água, areia e terra. Jesus não. Jesus pega todo mundo, leva para um monte. Por que no monte? Olha só, como os judeus acreditavam na lei de Moisés. Moisés recebeu a lei num monte. Jesus leva o povo para um monte de novo, para explicar o que ele queria estabelecer para esse povo. E não esquecendo, é que numa montanha que Jesus é crucificado e inaugura uma nova história para todos nós. O local de ensino também foi muito bem pensado. E para quem foi o Sermão do Monte? Para quem foi o Sermão do Monte? O Sermão do Monte foi para, eu anotei aqui, o Sermão do Monte foi para os discípulos, né? Porque Jesus já existiu um outro sermão antes do Sermão do Monte, em Marcos 1 ou 2, Jesus já dá um sermão para os seus discípulos. Então, o primeiro público é os discípulos, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, aqueles que já têm familiaridade, que já aceitaram Jesus. E o segundo ponto do Sermão do Monte e o segundo destino do Sermão do Monte é para todas as pessoas, é para a multidão, é para todos aqueles que não conhecem Jesus, para todos aqueles que não conhecem o ensinamento de Jesus.
E olha só. Tem um texto, essa é a Bíblia, a mensagem, acho que vários de vocês já conhecem. No final do sermão, ele traz uma linguagem mais poética, né? Eu aconselho você ter essa Bíblia, mas ter uma Bíblia com as versões normais que nós já conhecemos. Mas olha só o que essa versão fala no final do capítulo 7. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa, que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Jesus estava dizendo o que aqui no Sermão da Montanha? Olha, o que eu falei para vocês aqui, capítulo 5, lógico, na época não estava assim em capítulos, mas aqui, capítulo 5, 6 e 7, gente, não são algo para vocês incorporarem, não, isso é a base de toda a sua vida. Olha só, versículo 26 do capítulo 7, nessa versão da Bíblia Mensagem. Mas, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer um estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, nunca passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia. Quando for atingido pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Quando Jesus concluiu o discurso, a multidão o aplaudiu. E eles diziam: nós nunca ouvimos um discurso assim. Esse foi o Sermão da Montanha. Então você já sabe qual é o contexto do Sermão da Montanha, como ele chega, como Jesus aparece, a localização bíblica, o aspecto político que reinava na época e a situação religiosa, quem era o professor do Sermão da Montanha, a forma que Jesus fez essa explanação, o local onde Jesus ensinou e para quem era esse sermão. Eu te convido a você mergulhar nos próximos estudos sobre o Sermão da Montanha. Nós já vamos entrar nas bem-aventuranças no nosso próximo encontro. E eu convido você a mergulhar. Tem muitos textos, né? Nós temos vários livros e vamos mergulhar juntos no Sermão da Montanha, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós, né? Abrindo o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, Jesus vem e já larga, já solta. Abençoados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, tem muita coisa aqui para nós aprender juntos. Eu te convido, vamos juntos, vamos mergulhar juntos nesse texto, no Sermão da Montanha, nos ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, compartilhe no Facebook e vamos esperar juntos, ansiosos, a próxima semana para nós ingressarmos já no texto do Sermão da Montanha. Que Deus abençoe você, te esperamos na nossa